Olá, amigos e amigas. Estamos quase terminando o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e infelizmente o fazemos em uma atmosfera de violência, brutalidade, que se tornou visível a partir da divulgação do vídeo da ação racista de seguranças a serviço do Carrefour em Porto Alegre. Nos solidarizamos com familiares, com amigos de João Alberto. Nos colocamos na posição de quem exige justiça e, ao mesmo tempo, reafirmamos a nossa luta antirracista neste país. O que nós vemos acontecer naquele vídeo é algo que acontece, infelizmente, todos os dias, em todos os lugares deste país. Basta que você veja os números acerca da violência, porque estes desmentirão essa frase cínica que afirma que não existe racismo no Brasil, que isso é algo que está sendo trazido de outro canto. E, motivado por este dia, 20 de novembro, o filme que eu trago para essa reflexão do Psicologia e Cinema é o filme chamado, uma produção nacional, chamada Branco Sai, Preto Fica. Pelo título, que é o primeiro ponto que eu quero destacar, Branco Sai, Preto Fica, logo nos primeiros minutos do filme, nós somos apresentados ao título e assim ele se justifica. A chegada de policiais a um baile black, algumas ofensas misóginas, depois homofóbicas e, por fim, uma ofensa racista que abre um contexto de extrema violência e brutalidade. Os relatos afirmam que em Ceilândia, ao se escutar dentro daquele lugar, no bairro do 40, no lugar chamado 40, ao se escutar essa frase, branco sai, preto fica, se tem então a abertura de um contexto de muita violência contra as pessoas que estavam ali, naquele momento. Então, o título nos mostra uma velha relação entre Estado e racismo. E veja que o relato do filme, isso que aconteceu nesse baile, é na década de 80. Poderíamos dizer que foi ontem, porque não mudou muita coisa. E o segundo ponto que eu quero destacar é o teor realista do filme, nesse primeiro momento. Tem um teor extremamente realista, a ponto de você, no início, eu também, todo mundo, a gente tem a impressão de que vai ser um documentário. Parece um documentário, tem um formato de documentário. E, inclusive, é bom destacar que dois personagens, o Marquinhos e o outro que é chamado de Choquito, são sobreviventes do que aconteceu naquela noite em que a polícia desastrosamente agiu contra quem estava naquele lugar, naquela festa. O Marquinhos ficou paralítico e o Choquito perdeu uma das pernas. Então o filme é bem importante destacar neste momento que, por esse teor realístico, vítimas daquele momento estão contando a sua história. Eles estão trazendo a sua história, eles não estão interpretando, eles estão contando a história deles. Então esse teor realista é um aspecto bem interessante, mas ao mesmo tempo tem uma virada na história. E aí é o ponto seguinte, que é um aspecto que tem sido chamado por alguns de fantasioso, mas que eu prefiro chamar de simbólico. E aí aparece um viajante do futuro. E esse homem que vem do futuro, ele vem com a missão de recolher provas de que o Estado brasileiro age contra a população periférica. Então aqui nós temos uma margem interessante, porque mesmo pessoas contando a sua história ou alguém que venha do futuro, na margem de tempo de presente e futuro, ou passado, porque já aconteceu na década de 80 aquela ação, quem está contando está em outro tempo, que a gente poderia chamar de presente, e uma outra pessoa vem do futuro, então, passado, presente e futuro, no Brasil, trazem as marcas do racismo. Então, por trás do homem que vem do futuro, nós encontramos esse aspecto de que a história brasileira é uma história constituída a partir do racismo. E aí uma pergunta poderia aparecer, sobretudo nesse contexto, por que as pessoas são indiferentes ou se negam a aceitar a realidade do racismo no Brasil? E aqui nos ajudaria uma reflexão trazida pela Lélia Gonzalez acerca da miscigenação no Brasil, que é um processo de violência e não um processo de harmonização.
um processo ideológico que nos fez acreditar que haveria um tipo de harmonização, mas não, é um processo de branqueamento, portanto é um processo de violência. Inclusive no mês de dezembro eu trarei aqui uma reflexão sobre um livro da Lélia chamado Lugar de Preto, onde a gente vai falar um pouco sobre como no século XX no Brasil esta realidade foi muito solidificada e fortalecida, sobretudo no período da ditadura militar. Então, voltando ao filme, esse aspecto de realidade e de simbolismo que terminam nos mostrando que no passado, no presente ou no futuro deste país nós teremos sempre essa marca, a menos que nós façamos um processo de reconstrução da nossa história. E essa reconstrução da nossa história só se dará a partir da superação de todas as estruturas racistas. Então, está sendo dito ali de uma maneira muito direta que o modelo de sociedade que nós trazemos, que nós vivemos, que nós mantemos, é eminentemente racista. E com esse modelo, nós teremos que conviver, infelizmente, com essa chaga em nossa história. Então, ou se supera esse modelo de sociedade, ou estaremos no passado, no presente ou no futuro contando histórias sobre ações racistas e suas vítimas. Um outro aspecto que eu quero destacar nesse filme é que não existem efeitos especiais muito sofisticados. A máquina do tempo que traz o cara que vem do futuro é um container. As roupas que ele usa são roupas normais. Mas é aí que se encontra um tipo de consciência acerca da nossa história, porque ele tem uma missão que é justamente recolher as provas de que o Estado promove essa violência racial. E ao mesmo tempo alguém do futuro que está, digamos assim, monitorando a sua viagem no tempo diz que espera que ele não tenha esquecido a missão, porque a vanguarda cristã tomou conta de tudo. Claro que aqui não é uma crítica ao cristianismo, e sim a aspectos fundamentalistas de movimentos que se consideram cristãos, mas que na verdade simplesmente estão alimentando, fomentando a exclusão e o silêncio em relação ao sofrimento. É importante que a gente perceba que no filme existe uma resposta motivada pela cultura. Então o Marquinhos cria uma máquina onde ele recolhe elementos que são rejeitados. E aí vem o rap, vem um tipo de música que parece o nosso forró e parece uma sofrência ali. Então aquilo que foge do padrão é como se a arma dele fosse uma realidade capaz de configurar a identidade negra. Então o filme está nos dizendo que a única forma de vencermos e de superarmos essa dinâmica de racismo e violência é configurando e fortalecendo a nossa identidade negra, conhecendo a história e enfrentando a história. Já dizia Malcolm X que não existe capitalismo sem racismo, né? Então, ao falar sobre racismo, nós falamos de uma estrutura maior que o alimenta também. Então, essa luta contra o racismo é uma luta de todos nós, deve ser uma luta de todos e deve ser uma luta de todos os dias. Com este vídeo, então, eu apresento este filme, convidando vocês a darem uma olhada nele. É bem interessante porque é o cinema subversivo brasileiro e no seu teor mais crítico, no seu teor que melhor problematiza a realidade do sofrimento de pessoas negras e ao mesmo tempo apresenta um novo modelo de enfrentamento que se pauta não pelo silêncio, mas pela reação, pela resposta que se dá a este momento. Acredito que precise, ao encerrar esse vídeo, falar que aquele homem do futuro, na verdade, é uma demonstração do que deveria ser a sociedade brasileira. Enquanto a gente não revisitar, enfrentar os fantasmas da nossa história, nós continuaremos repetindo e alimentando estruturas de violência e de exclusão. Quero dedicar este vídeo ao professor Aloísio, que essa semana nos deixou, ele que deixa um verdadeiro legado a uma geração inteira de psicólogos e psicólogas, ele que abriu espaços para
a psicologia, espaços amplos, espaços onde antes havia apenas o silêncio, e ele que viverá durante muitos e muitos anos no legado dele, que será vivido sempre por aqueles que conviveram com ele e que acreditam num ser humano integrado, acolhido e sempre respeitado.